Agora todos os olhos na Argentina, na França, na Croácia, em Marrocos. Destes 4 sairá o campeão de 2022. E é sobre esses 4 que a gente vai falar agora, começando pela Argentina. As informações chegam com Bruno Camarão. Fala, Camarão, bom dia. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, a Sheila, a Carla, todos que nos acompanham na Band News FM. Sol aqui no Catar, diferentemente de ontem, né? Boa parte do dia um pouco mais nublado, até com friozinho no fim da noite, mas hoje amanheceu mais ou menos daquele jeito que o povo que acompanha a Copa do Mundo se acostumou. Eu acompanho hoje exatamente o dia da seleção argentina, que fecha a preparação antes desse jogo semifinal diante da Croácia. O duelo marcado para amanhã, 10 horas da noite local, 4 da tarde de Brasília, no gigante estádio Luceio. A equipe comandada pelo Scaloni vem de uma classificação épica diante da Holanda, construiu uma vantagem grande, 2-0, acabou sofrendo um doloroso empate nos momentos finais e na disputa das penalidades máximas acabou levando a melhor. Quem fala em entrevista coletiva, daqui a pouquinho, por volta das 9h30 da manhã, horário de Brasília, e a gente acompanha tudo direto do centro de imprensa, é o Lionel Scaloni, o treinador da seleção hermana, e o Tagliafico, lateral esquerdo da equipe, que também ganhou essa titularidade, um jogador importante nessa composição defensiva. Ontem, por aqui, um representante da seleção argentina, histórico, defendeu a equipe nas Copas de 98 e 2002, foi o grande capitão de uma geração que nunca conseguiu, de fato, a conquista de um título relevante, nem de Copa América, muito menos, evidentemente, de Copa do Mundo. O Javier Zanetti, ele esteve presente, veja só o inusitado, num dia de homenagens ao Rei Pelé, na Casa Comembol, que foi montada aqui, justamente ali no bairro do Souque, pertinho ali de onde a gente faz muitas entradas durante também toda a programação. A ideia era que brasileiros estivessem presentes, ex-jogadores. A informação é de que pelo menos 2, Cafu e Kaká, foram convidados para participar pelo Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, mas nenhum deles compareceu. O Javier Zanetti esteve lá presente, fez as honras, falou inclusive, menção sobre o Pelé, desejando uma boa saúde, uma boa recuperação ao maior jogador de todos os tempos e, claro, projetou essa Argentina diante da Croácia. Para ele, esses jogadores têm a responsabilidade de carregar o sentimento de um povo inteiro às costas. Vamos ouvi-lo. Creo que cuando vos formás parte de una selección como la Argentina, por la historia que tiene, cuando vos salís del país a ir a jugar al Mundial, jugás con la ilusión de todo un pueblo que está detrás de tu mismo sueño. Así que los muchachos creo que están dando de lo mejor para que ese sueño sea realidad. Falta muy poco, pero bueno, faltan 2 partidos. Faltam 2 partidas, né? E muitos argentinos têm, inclusive, desembarcado no Catar, buscando residência. A gente trouxe informação ontem aqui na Band News FM de problemas daquele pessoal que busca as acomodações mais populares, lá na famosa Coab do Catar, em Al Janoub, que fica a cerca de 40 quilômetros dessa região central. São aqueles prédios, montados, uma espécie de uma vila olímpica, bem distantes dessa região mais central, mas mais acessíveis. O pessoal chega lá, desembarca, encontra acomodação livre, mas não consegue efetuar o aluguel de fato. Então, muitos argentinos estão vindo com a cara e com a coragem para tentar comemorar esse título da Copa do Mundo. Faltam 2 passos. O primeiro deles, a Croácia amanhã. E quem tem mais grana tá buscando, inclusive, uma alternativa no deserto, onde foram montadas tendas equipadas com 2 camas, um criado mudo, ar-condicionado e Wi-Fi. Coisa bem simples mesmo, mas é uma experiência diferente. Essas tendas podem custar até R$5.000 por dia, o aluguel. Agora, muito feio, hein? Muito feio, nenhum jogador brasileiro, ex-jogador, aparecer nessa homenagem ao Pelé. Não tô falando daqueles que disputaram a Copa do Mundo, porque esses já foram embora, nem teriam como. Mas aqueles que estão aqui. E quem tá falando aqui é um fã de Ronaldo, um fãzaço de Kaká, né? Que tem saudade até hoje do Kaká no São Paulo. Mas, gente, a gente ter uma homenagem ao Pelé em que só aparecem argentinos? Alguém consegue imaginar uma homenagem a Maradona em que só apareçam brasileiros? E esses jogadores estão por aí. É um metrô. Eles não andam de metrô, mas enfim, é você se locomover por 15 minutos para participar por meia hora de uma homenagem a alguém tão importante que está acompanhando o que está acontecendo aqui.
do quarto de um hospital e são jogadores que estão zanzando pra lá e pra cá, mostrando a cara toda hora, porque são contratados da FIFA. Aparecem em estádio, aparecem em eventos, estão recebendo pra isso. Fica a impressão de que eles não emprestam o seu prestígio para homenagear um jogador de tanta importância, mas vendem o seu prestígio para quem paga mais. Feia atitude. Até porque foram convidados. Obrigado, Camarão. Bom trabalho, até a próxima. Valeu, até mais, Megali. Abraço. Temos mais sobre as semifinais com o André Coutinho. Bom dia para você, Coutinho. Tudo bem, Megali? Ótima manhã para você, para todos aí no Brasil. A gente está acompanhando aqui no Catar a movimentação dos torcedores, né? Como sempre, e no bairro que a gente está hospedado, a maioria esmagadora de torcedores marroquinos, que tem ao lado deles toda a comunidade árabe, né? Todos os países que têm a comunidade árabe adotaram Marrocos, assim como muitos brasileiros também, que acabaram adotando a seleção marroquina como a seleção a torcer a partir de agora na Copa do Mundo, acima de torcedores que têm simpatia pela Argentina, pela França e menos, né, em menor número, simpatia pela Croácia. Então, acompanhando bastante a movimentação, aqui em Doha ainda 1h10 da tarde, né? Por que ainda? Porque daqui a pouquinho é que as coisas começam a funcionar e os torcedores começam a sair na rua. Hoje, às 5 horas da tarde, aqui pelo horário de Doha, 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, vai haver uma concentração, uma manifestação de torcedores argentinos ali na Corniche, que é a Avenida da Praia, onde ficam algumas das atrações, o Museu Islâmico, onde fica também muito próximo, naquele parque Al-Bidá, a FanFest, a FIFA Fan Festival, que é justamente onde tem uma manifestação de torcedores, muito próximo também ao Souk Waqif, 5 horas da tarde, eu repito, pelo horário aqui de Doha, 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, concentração de argentinos. Os argentinos estão vindo aos montes por aqui. Eles já formavam uma das maiores torcidas internacionais aqui em Doha, no Catar, reforçados pelos trabalhadores indianos e do sul da Ásia aqui no Catar. E eu estou observando aqui, eu entrei em contato com algumas companhias aéreas. A principal companhia aérea argentina, Aerolíneas Argentinas, assim que a Argentina eliminou a Holanda nos pênaltis, colocou 3 voos extras, com capacidade para cerca de 300 passageiros em cada um deles. Então, a possibilidade de 900 argentinos, um pouquinho mais, quase 1.000 argentinos chegando aqui em Doha, no Catar, só para acompanhar as semifinais. Não são quaisquer argentinos não, viu, Megali? São argentinos muito endinheirados. Então, todo mundo está sentado? É o seguinte, vamos supor que você seja argentino, está lá em Buenos Aires, Córdoba, Rosário, se empolgou com a vitória argentina sobre a Holanda e falou assim, vou olhar minha conta no banco e vou para o Catar para ver essa semifinal contra a Croácia. Passagem promocional nesses 3 voos extras sai por 700 mil pesos argentinos, cerca de 23 mil reais, e de volta. Hospedagem mais ticket. Se você tiver aquele ticket categoria 4 para ficar atrás do gol, mais hospedagem de 3 noites aqui para você assistir a partida, dormir antes, dormir depois e voltar, cerca de 8 mil reais. Então, assim, se você encontrar uma passagem ou encontrou uma passagem promocional, você vai partir por pessoa de 32, 33 mil reais para assistir uma partida da Argentina por aqui. Acontece que essas passagens, entre aspas, promocionais, se esgotaram em horas e sobraram apenas passagens inteiras, que partem de 1.600.000 pesos argentinos, ou seja, mais de 50 mil reais. E os voos lotaram. Lotaram. Caramba. Então, os argentinos que estão vindo para cá, 2 voos já saíram de Buenos Aires. O primeiro deles já chegou. O segundo chega às 5 horas da tarde de hoje. Rapaziada, os argentinos vão direto para Corniche, para essa concentração da torcida. Eu estarei por lá para acompanhar. Vou contar aqui tudo na Band News FM. E um terceiro voo chega amanhã às 10h50 da manhã. Os 3 voos lotados e muitos deles pagando mais de 60 mil reais entre hospedagem, ticket e passagem só para ver a Argentina na semifinal. Caramba, que paulada, hein? Agora, do ponto de vista de torcidas, por aí, para vocês, meninos, Marrocos e Argentina seria uma final perfeita. Tô falando do ponto de vista de torcida, de calor, de paixão e tal, de movimentação na cidade, não é isso? Sem dúvida, sem Disparado, dúvida. Tem pouquinho. Ô, Coutinho, eu não encontrei um francês. Você circulou mais pelas ruas que eu.
Eu não conversei com talvez 1 ou 2 franceses. A gente está completando 30 dias hoje, aqui no Catar, dia 12. Eu não conversei com um francês. Em compensação, marroquino e argentino tem aos quilos, né? Aos baldes. Fora os torcedores que não são marroquinos nem argentinos, mas têm simpatia pelos dois times. Nesse quesito torcida, sem dúvida, seria a melhor final, Coutinho. E aí é interessante, né? Só uma outra coisa, Coutinho e Megali. Eu tava vendo, né, no jogo da Argentina na sexta-feira, foi o segundo jogo, né? Já tinha sido a derrota do Brasil. E eu fiquei reparando, assim, por exemplo, no prédio onde eu moro, um monte de criança com a camisa do Messi torcendo pela Argentina. Eu fiquei impressionada, porque essa é uma geração que adora o Messi, né? Esses pequenininhos, assim, uns 10 anos mais ou menos. Então, tem uma torcida que nem pela Argentina, é pelo Messi, né? Que extrapola muito a Argentina em si. Gente que vai querer ver o Messi jogando simplesmente, possivelmente nessa última Copa dele, né? Tá com 34, 35 anos, né? Isso, né? A última Copa do Messi, a última Copa do Cristiano Ronaldo e muito provavelmente a última Copa do Neymar. Então toda essa geração, essa é a hora. Essa é a hora. Você tem toda a razão, Sheila. O meu sobrinho, o Henrique, tem 8 anos e ele ficou arrasado com a derrota da seleção brasileira. Uhum. Arrasado. Sim, minha irmã mandou vídeos pra mim, assim, de cortar o coração. Só que o que o consolou foi que começou o jogo da Argentina. Exatamente. E ele dizia que era o segundo jogo, o segundo time dele. E aí a Argentina ganhou, né? E a minha irmã falou, vocês sabem, eu tenho uma simpatia gigantesca pela seleção holandesa. Ela falou assim, olha, você que me desculpe, mas meu filhote já tá arrasado com o Brasil, eu vou torcer pra Argentina por ele. Funcionou. E o detalhe que o Megali falou, funcionou, né? Que o irmão que se exploda, o irmão que fique triste, mas meu filho... E eu não fiquei tão triste assim, porque, poxa, eu amo meu sobrinho, óbvio. Eu saber depois ver o sorriso dele foi o que me consolou das minhas duas derrotas na sexta-feira. Mas o detalhe do Megali é interessante de a gente não ver, não só franceses, né, Megali? Os torcedores europeus não aparecem na rua, desapareceram. Mas eu fui atrás de uma pequena explicação para isso. Torcedores da França, da Holanda, da Inglaterra e da Alemanha escolheram Dubai como base da Copa do Mundo. Então a gente não vai ver ninguém aqui em Doha. Eles estão em Dubai ou em Abu Dhabi. E aí eles vêm só para o dia do jogo. E é por isso que em outros dias a gente não vê torcedores europeus por aqui. Os franceses, a grande maioria deles, e não são muitos, né? Estima-se em 2.000 e 2.500 no máximo que vieram para a Copa do Mundo, estão na esmagadora maioria hospedados em Dubai ou então Abu Dhabi. Eles pegam praticamente uma ponte aérea, 35 minutos de voo, para vir ao Catar somente no dia do jogo. 2.500 é pouco mesmo, se a gente pensar, né? Vamos colocar como um finalista? Não dá pra falar. Ainda não dá pra falar. Os jogos foram tão difíceis, mas gente. Um favoritaço a levar o título, só pra gente comparar, Coutinho, foram quantos brasileiros, a torcida brasileira, né, que tava fazendo muito barulho no Catar, continua fazendo, enfim. Pra gente ter uma comparação de números, você sabe quantos brasileiros estão no Catar? Nas quartas de final, pelo que eu conversei com o pessoal da CBF e alguns organizadores da FIFA, eles estimavam em 12.700 ingressos vendidos no último balanço de brasileiros para as quartas de final. Então a gente está falando aí de 4, 5 vezes mais. Diga. Mas esse número tá diminuindo dia após dia. Sabe quantos voos saíram de Doha para o Rio de Janeiro ou para São Paulo ontem? 8. Só ontem, tá? Exatamente. Isso aí já são 2.500 brasileiros, 2.700 brasileiros vazando daqui. A gente não vê mais... A gente vê ainda os estrangeiros com a camisa do Brasil, crianças, mas os brasileiros estão se pirulitando daqui desde a última sexta-feira, numa velocidade espantosa. Sim. Tem a maioria escolheu aquele pacote da FIFA que é o Follow My Team, né? O seguir o meu time, a minha seleção. E você paga o preço cheio até a final e você tem o seu ingresso garantido até a final. Agora, perdeu? A FIFA fala assim, olha, tá aqui o seu dinheiro de volta, um grande abraço e você vai no próximo voo de volta pro Brasil. E são esses torcedores que estão voltando pro Brasil. Bom, vamos falar então de quem recebeu no Rio de Janeiro a delegação do Brasil que voou em voo fretado horas depois da derrota. Como alguns voos têm escalas, durante todo o fim de semana os jogadores e a comissão técnica foram chegando aos seus destinos. E a Priscila Xavier tem as informações do Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF, na Barra da Tijuca, e onde desembarcaram vários jogadores e também parte da comissão do ex-técnico agora, Tite. Fala, Priscila, bom dia para você.
A Confederação Brasileira de Futebol anuncia que o substituto de Tite deve ser definido em janeiro e que não está descartada a possibilidade de um técnico estrangeiro para a seleção. Após ser eliminada da Copa do Mundo nas quartas de final, parte da delegação brasileira desembarcou neste domingo no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio. Tite não falou com a imprensa, mas agradeceu o carinho de um pequeno grupo de torcedores que aguardava a delegação no terminal e disse que estava emocionado. Além da comissão técnica, desembarcaram no Rio os goleiros Everton e Ederson, o lateral direito Danilo, os atacantes Rodrigo e Rafinha, além do meia Everton Ribeiro, que conversou com os jornalistas e afirmou que o grupo ainda está digerindo a eliminação. Muito recente, né? Todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. O trabalho acho que foi feito para isso, estava se caminhando muito bem. É uma equipe muito forte, né? Todo mundo no seu melhor, todo mundo bem. E infelizmente um jogo sofremos um chute no gol e acabamos perdendo nos pênaltis. Bom, e qual será o novo técnico da seleção brasileira, né? Quem se pronunciou foi Ronaldo Fenômeno, defendeu Fernando Diniz para o cargo. Há uma grande lista, né, de favoritos que inclui Dorival Júnior, Jorge Jesus, Sampaoli, Mano Menezes, Renato Gaúcho, Rogério Ceni. Tem gente que acha que a CBF tem que abrir o cofre e trazer o Guardiola. O Guardiola também é um cara que faz 9 anos que não ganha nada de relevante, né? Não consegue levantar uma Champions, mas enfim, é um técnico que tem muita história. E para Ronaldo Fenômeno, o preferido, aquele que poderia trazer de volta a alegria do futebol brasileiro, seria Fernando Diniz. Dessa lista aí, o Fernando Diniz talvez seria aí um atrativo aí para a seleção brasileira. É um cara que faz jogar bem, dá espetáculo, e muita gente pode questionar que não ganhou título, enfim, como seria com grandes jogadores. Eu acho que ele é um bom treinador. São todos bons treinadores aí, logicamente, né? Caramba, que voz do Ronaldo. Esse festejou, hein? Esse afogou as mágoas depois da seleção, né? Não tava. Do nosso triste fim, mas né? Olha, E também, gente, ele gosta desculpa, do que Megali, é bom, né? mas Diniz, cara. Diniz? O que o Diniz ganhou? Você jura? Eu tenho um argumento a favor e um contra. Vou começar pelo contra. Diniz nunca ganhou nada. Então. Desculpa o cacófato. Ele jamais levantou uma taça. Ele no São Paulo levou o time às portas do céu, abriu 7 pontos em relação ao segundo colocado no Campeonato Brasileiro, com um time pior, e permitiu que a equipe desabasse mentalmente depois de uma semifinal contra o Grêmio na Copa do Brasil. Perdeu aquele título. Não conseguiu ganhar mais um jogo. Então, esse é um argumento contra. Ele não consegue finalizar. Ele foi demitido de todos os times pelos quais passou. E tem um trabalho ainda curto no Fluminense. E a favor? É um gênio incompreendido. Ou só um incompreendido, no caso. Porque ele é todo complicado, cria aquelas coisas mirabolantes. Técnico, tá? Eu acho que ele é um bom técnico. Eu acho que ele tem uma boa visão do que é o futebol hoje. Coisa que poucos técnicos no Brasil têm, mas tem dificuldade de colocar isso em prática. Agora, o meu argumento a favor. Antigamente a gente tinha um confronto entre o jogar bonito e perder, que ficou marcado por causa da seleção de 82, e o jogar feio e ganhar, que foi a de 94. O Brasil, ultimamente, tem jogado feio e perdido. Então, se é para perder, pelo menos que a gente perca com algum brilho. Nesse ponto, o Fernando Diniz poderia ser a boa escolha mesmo. Mas eu tenho a impressão que a maioria dos brasileiros quer ganhar, não quer ganhar? Claro, né? O que o palmeirense tá morrendo de medo, né? Quando a gente levanta essa possibilidade de Abel Ferreira. Ele tem contrato até 2024 com o Palmeiras, não é isso? Acho que é. Daria tempo de deixar Ele tem até o final de 2024. 2024. Será que o Abel duraria 2 meses... tendo que aguentar a encheção de saco e a quantidade de interferências políticas na CBF? Ele é um cara que não engole muito.
esse tipo de, enfim, de interferência no trabalho dele. Isso aí tá no Será que ele se pacote daria de bem? técnico de seleção brasileira, Tá né? no Tem que pacote. saber que tá no pacote isso aí, Infelizmente. né? Pois é. Aí o pessoal tá dizendo assim, Infelizmente. se o Ronaldo Fenômeno defende Diniz, por que não leva lá pro Cruzeiro, que agora é o time dele? Leva, Tá aí, né? É verdade. Então tá bom. É verdade. Gente, por hoje, por enquanto é só de Copa Isso. do Mundo. É, Daqui a pouquinho a jogos gente amanhã volta e com depois, outros né, assuntos. Megali? Hoje sem jogos, duas amanhã. semifinais, terça e quarta, amanhã o da às 4 Argentina. da tarde. Às 4 da tarde. E aí a final é ao meio-dia, tá? Não, acabou. Jogos às 4 da tarde só na semifinal. A final vai ser no meio-dia, no horário brasileiro. Tá. Agora tem gente dizendo Quais assim, jogos, né? Importante. E O jogo tudo da com Argentina transmissão contra a da Band Croácia é News. amanhã. Amanhã então é? Isso, era pra ser o nosso. Amanhã Argentina e Croácia. E depois de amanhã, França e Marrocos. Que horas amanhã? Desculpa, vocês estavam 4 e falando 4, 4 horas 4 da tarde, sempre? horário Tá. brasileiro. Tá. E aí o pessoal tá dizendo Isso. assim, eu não quero nem saber, eu vou fazer churrasco amanhã às 4 da tarde, porque eu não vou me prejudicar pelo erro dos outros. Não vou pagar pelo erro dos Não, outros. eu vou Exatamente. trabalhar Isso. até meio-dia, vou Vou pra cá, vou embora, pegar isso. trânsito, vou embora pra minha casa, vou fazer churrasco e Imagina. vocês que se virem por aí. Que é história é isso. essa de mudar meus planos por causa dos outros? Não, uai. Até porque pra muitos é um dever cívico você secar a Argentina, né? Aliás, é? esse negócio aí de criançada torcer pra Argentina, na minha época não era assim não, tá? A gente torcia então. pro Napoli, onde jogava o Maradona. Todo mundo era fanático pelo Napoli, acompanhava com o Silvio Luiz narrando. Mas se aparecesse um moleque com a camisa da Argentina na escola, ele ia levar um corredor polonês ali que ia apanhar de 14, de 40 colegas e dos professores. Acho que até o diretor entrava na parada. Ai, gente, não posso falar nada, porque tem um pedacinho do coração que torce também. Naquela disputa de pênaltis ali com a Holanda, Minha o negócio Nossa foi Senhora, feio. o gol da Holanda no finalzinho do jogo. Eu tô brincando, Tomar aquele pelo gol, amor de eu tô Deus, torcendo pelo pra amor. Argentina, cara. É, não, então tem um pedacinho do torcendo. coração. Eu pensei assim, ai meu Deus, se a Argentina foi eliminada, assim, meio que vai trazer um afago pra gente, vai ser bom pro brasileiro hoje. Mas quando a Holanda foi eliminada, eu falei, beleza, também já valeu. Tá bom, sul-americano, tamo aí, é nóis. E é isso aí, gente. Bola pra frente, literalmente, né? Inclusive com os outros assuntos, outros temas dessa segunda-feira. Hoje é 12, hein? 12 de dezembro de 2022. O presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin serão diplomados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral na cerimônia que marca o fim do pleito deste ano. É hoje, vai acabar essa discussão de uma vez por todas. A gente tem as informações chegando de Brasília agora com a Natália Pazzi. A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin acontece nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral a partir das 2 horas da tarde. Na cerimônia, será atestado que os dois foram efetivamente eleitos e estão aptos a tomar posse nos cargos em janeiro. Lula e Alckmin precisam ter o diploma para assumirem a presidência. Esses diplomas só podem ser entregues após o término do prazo de questionamento legal do resultado e de processamento final do resultado das eleições. Caso tivessem o registro indeferido, não poderiam ser diplomados. Os documentos serão assinados pelo presidente do TSE. E a PEC da transição começa a tramitar na Câmara dos Deputados depois de ser aprovada no Senado. O presidente da Casa, Arthur Lira, pautou para amanhã a discussão do texto em plenário. A proposta de emenda constitucional foi juntada a outra que já havia sido analisada na Comissão de Constituição e Justiça para acelerar o processo. Dessa forma, a PEC da transição, ou PEC do estouro, chame como quiser, pode ir direto ao plenário. A PEC é necessária para que o presidente eleito Lula consiga cumprir a promessa de campanha ou as promessas de campanha, entre elas a de continuar com o Auxílio Brasil de R$ 600 em janeiro. O texto precisa de 308 votos em 2 turnos para então ser aprovado na Câmara. A cantora Margareth Menezes é convidada para ser ministra da Cultura. Detalhes chegando de Salvador. Fala aí, Luiz Felipe Venoso. Ainda é analisado pela cantora Margareth Menezes o convite para assumir o Ministério da Cultura. No sábado, a assessoria da artista baiana confirmou o convite para compor o primeiro escalão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Com 30 anos de carreira, Margareth também é presidente e fundadora da Associação Fábrica Cultural, ONG que atua na Ribeira, bairro popular onde morou na infância em Salvador e que oferece desde 2008 cursos profissionalizantes para jovens e oficinas de arte e educação para crianças. Ela também é embaixadora do folclore e da cultura popular do Brasil pela Unesco e uma das personalidades negras mais influentes do mundo reconhecidas pela ONU em 2021. Na última sexta-feira, o presidente eleito Lula anunciou os nomes de 5 ministros. A gente exibiu aqui, né, enquanto acontecia, foi em tempo real. Fernando Haddad para a Fazenda, Rui Costa para a Casa Civil,
Flávio Dino para a Justiça, Mauro Vieira para as Relações Exteriores e José Múcio para a Defesa. Bom, que se fala em Brasília, nos bastidores, analistas de política falando sobre as escolhas praticamente pessoais, né? Essa foi a cota pessoal do presidente Lula, todas figuras políticas muito ligadas ao presidente eleito Lula. Vamos aguardar para ver novos nomes. Houve muitas críticas em relação à falta de representatividade neste primeiro anúncio. Não houve anúncio, por exemplo, de negros, indígenas ou de mulheres, né? Havia uma expectativa nesse sentido. Então, vamos aguardar, porque outros anúncios serão feitos até o próximo dia 21. Ainda nessa semana, outros ministros devem ser anunciados. O presidente eleito Lula fazendo essas escolhas, a avaliação do governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi de que os novos ministros já anunciados são experientes e capacitados para esses cargos. Ele foi o entrevistado dessa semana do Canal Livre da Band, com transmissão simultânea aqui da Band News FM. Para o político do PSDB, a maior indefinição está no Ministério da Fazenda, já que Haddad não tem um histórico de atuação na economia. Eu tive menos convivência com o ministro anunciado para a Fazenda, Fernando Haddad, mas tenho respeito pela trajetória dele também. Considero um sujeito de bom diálogo, de capacidade política também. Agora, assim, como não tem a tradição, diferentemente de um economista que já tenha uma atuação histórica que permita a gente entender o que pensa e como vai conduzir, então vai ser muito importante que o mais rápido possível sejam dados os sinais pelo novo ministro e pelo presidente eleito de, afinal, quais serão as regras que vão orientar a política fiscal deste governo. O programa Auxílio Brasil volta a ter fila de espera e tem agora 128 mil famílias esperando para receber o benefício. Esse grupo já teve o cadastro aprovado pelo Ministério da Cidadania, mas ainda essas pessoas não estão recebendo dinheiro. A pasta ainda não se manifestou sobre a demora no pagamento. Vamos acionar agora a nossa equipe no Rio de Janeiro. O ator Tiago Rodrigues é espancado durante um assalto. Fala, Gabriela Souza. A Polícia Civil tenta identificar os criminosos que assaltaram e espancaram o ator Tiago Rodrigues, de 42 anos. Ele foi abordado por bandidos na noite de sábado no Baixo Gávea, na zona sul do Rio. Tiago foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na mesma região. Segundo a direção da unidade, ele fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado no domingo. 3 mulheres morrem e 4 outras pessoas ficam feridas depois que um homem abriu fogo em meio a um café em Roma. Esse grupo, ele participava de uma reunião de condomínio no estabelecimento. Minha nossa. O homem de 57 anos foi preso, suspeito, né? Uma das mulheres assassinadas era amiga da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. As autoridades ainda não deram uma motivação para esse caso, mas a imprensa italiana diz que o ataque pode ter acontecido por causa de uma briga entre vizinhos. Destaque do esporte agora, o Sada Cruzeiro fica com o bronze no Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Os detalhes com Jader Xavier. O Perugia é o novo campeão mundial de clubes de vôlei masculino. Em decisão entre clubes italianos, o time venceu o Trentino de virada por 3-1 nesse domingo e conquistou a competição, que foi toda disputada no Ginásio Divino Braga, em Betim, na Grande BH. As parciais foram de 20-25, 25-23, 27-25 e 25-19. Para os brasileiros, restou a disputa pelo terceiro lugar, que foi vencida pelo Cruzeiro por 3-1 no clássico contra o Minas, também nesse domingo. O piloto Rubens Barrichello se emociona ao conquistar o bicampeonato da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. Ao levantar o troféu com 50 anos de idade, Rubinho se tornou ontem o campeão mais velho do mundo. Em entrevista à Band, o piloto falou da emoção de conseguir esse título no Autódromo de Interlagos, onde ele começou a carreira. Interlagos eu sempre amei, eu nunca tive mágoa de Interlagos. Doeu quando eu liguei aquele motor em 2003 e o carro pegou, porque eu sabia que faltava gasolina. Mas, cara, hoje você vê meus filhos, pô, é tão gratificante. Eles têm humildade, eles têm garra. E assim a gente pode ganhar o troféu que quiser na vida, mas a gente precisa ter gratidão. E eu desejo isso a todos aqueles que estão começando. Se você vai chegar na Fórmula 1, eu desejo toda a sorte do mundo, mas que você seja um campeão de coração, que é aquele que vai se doar sempre. E eu me doei sempre, sempre, sempre. E hoje eu saio de Interlagos com um tabu quebrado. Tudo bem, eu não ganhei a corrida, mas eu ganhei um campeonato aqui.
Emocionante, né? Super emocionado, Bonito. que bonitinho, gente. É, uma grande conquista pro Rubinho. 7h34 pelo horário de Brasília. Em 1 minutinho tem Milton Neves por aqui. Minuto Sebrae. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Radar AgTech 2022 é o mapeamento das startups do agronegócio brasileiro. A plataforma criada pela Embrapa contou com o apoio do Sebrae para ampliar a abrangência do levantamento, que traz dados de 1.700 empresas do setor. É o que explica o analista do Sebrae, Rodrigo Rodrigues. O estudo organiza essas empresas em 3 segmentos: antes da fazenda, soluções para dentro da fazenda e soluções para depois da fazenda, e depois vem com uma classificação tecnológica, com uma série de informações também de negócio das startups, se o número de startups está crescendo no Brasil, o volume de investimento que existe nesse setor, são informações que constam no estudo. www.radaragtech.com.br. Minuto Sebrae. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Ô, Luiz Megali, belo trabalho seu, da nossa equipe da Band News FM, aí em Doha. Agora, você escreveu nas suas redes sociais que Doha a quem doer, mas o Brasil será eliminado. Pô, essa foi fraquinha, hein? O Tenente Megali lá no céu tá puxando a tua orelha, o teu avô. Mas falando sério, Luiz Megali, parabéns, viu? Parabéns, Sheila Magalhães. Abraço sempre também a Carla Migato. Sempre. E a Copa do Mundo. Olha, gente, eu acho o seguinte, viu? A Argentina vai ganhar a Copa do Mundo. O mundo inteiro, eu também, todo o planeta, menos os outros 3 países, todo mundo quer Marrocos campeão. Mas eu ficaria muito feliz que eu conheci Marrakech e Casablanca quando o Galo foi disputar o título mundial e perdeu por Rádio Casablanca por 3-1. Casablanca, que filme maravilhoso, hein? Queria que você aí no estúdio falasse de Casablanca, aquele filme histórico, sem dúvida alguma. Agora, o Brasil foi realmente ridículo. Muito mal, Tite. Ele encasquetou com o tal Rafinha, o cara não joga nada. E a televisão dava um close nele, e ele parece que não estava nem aí com o jogo. E aquele Fred também, que ele levou porque joga na Europa. O cara entrou, perdeu uma bola na intermediária e gol dos caras. Aí pênalti e perdemos, lamentavelmente. Agora eu vou torcer para a Argentina pela primeira vez na vida, porque o técnico Scaloni deu 10 entrevistas dizendo, se a Argentina for eliminada, nós vamos torcer pelo Brasil. E a nossa repórter Isabelle Moraes, do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, ela ouviu, como aqui na Band News FM, nossos repórteres maravilhosos também, entendeu? Ela ouviu lá uns 100, ao longo da Copa, uns 100, 150 argentinos. E eles foram unânimes. Se a Argentina for eliminada, nós vamos torcer exatamente para a seleção brasileira. Mas foi ao contrário, né? E para mim, a Argentina é a campeã do mundo, porque Marrocos já esgotou seu estoque de milagres. Um grande abraço.